entrevistado de hoje, como eu anunciei anteriormente, é o deputado federal. Não está não, né? Tá. É o deputado federal, presidente estadual do Partido Social Democrático, PSD, André de Paula. André foi deputado estadual por 2 mandatos. André foi deputado e secretário de Estado no governo Jarbas e no governo Paulo Câmara. Tá. Então, quero anunciar já de antemão que na próxima quarta-feira, como a gente tá, como eu estou realizando as lives segunda e quarta-feira, o nosso convidado é o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Heriberto Medeiros. Vamos agora chamar o deputado federal André de Paula. O deputado. Opa, Finfa, que bom. Olá, meu irmão. Tudo bom, meu irmão? Muito bom estar com você. Eu quero começar agradecendo esse convite, essa possibilidade que você me dá de conversar com você. E conversando com você, eu sei que estou conversando com a região, com o Estado. É muito bom. Quero destacar aí a importância de você agora se utilizar desse mecanismo que é a live, que passou a ser muito utilizado a partir dessa pandemia. Não é? Eu tenho me socorrido muito para conversar com os companheiros do partido, para promover reuniões e bate-papos como esse. Então, você está na era da live e eu fico feliz por isso. Deputado, olha, o senhor não sabe o prazer e a gentileza que o senhor tem de me dar essa oportunidade do senhor ser, mas a gente bater um papo político aqui, que não vai deixar de ter toda a irreverência também, a seriedade e a irreverência. O senhor não sabe da estima que eu tenho pelo senhor. O senhor sabe que o senhor é um homem respeitado. 2 vezes eu recebi, agora há pouco tempo, um depoimento de um rapaz lá de Carpina fazendo seus elogios. Então, eu quero lhe agradecer. Quero dizer ao senhor, o senhor é o segundo entrevistado. Entrevistei na última quarta-feira o deputado João Campos, hoje é o senhor, e quarta-feira é o presidente da Assembleia Legislativa, Heriberto Medeiros. Então vamos começar o bate-papo aí, fique bem Bora. à vontade aí. O senhor me conhece, então a gente que tem esse ato de viver rindo, a gente se descontrai, não é isso? Eu só quero lhe dizer que esse carinho, essa admiração, você sabe que são recíprocos. Eu não perco nenhuma oportunidade de dizer o quanto admiro essa tua combatividade, essa forma séria, correta, leal como você faz jornalismo e como você ocupa o espaço hoje relevante na nossa mídia, sobretudo a mídia social. Então, o prazer, pode acreditar, é recíproco. Exatamente, da minha parte também. Deputado, o deputado Augusto Coutinho agora acenou para a gente, viu, deputado? Pois é, deu uma Deputado Augusto passadinha, né? Coutinho. Deu uma passadinha aqui, né? Mas vamos lá. Deputado, diante do quadro que o mundo passa, eu queria que o senhor, com a experiência de 6 mandatos de deputado federal, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que o senhor acha hoje da crise da pandemia no Brasil. Primeiro dizer que é uma coisa completamente inusitada. Se nós, no final do ano passado, Finfa, no dia 31, quando a gente renova os votos da gente e as esperanças para um ano novo, se a gente dissesse ou soubesse que nesse ano nós estaríamos há 90 e tantos dias, não é, guardando aqueles que podem, ficando em casa, se cuidando, não é, fechando os seus negócios, fechando suas, enfim, é uma coisa completamente nova, inédita. Eu realmente acho que nós vamos nos reinventar. Nós vamos sair disso e eu espero que, sobretudo do ponto de vista pessoal, nós saiamos melhores pessoas. Eu sempre digo, sabe, Finfa, que o primeiro ensinamento do Covid, ele é o de que não adianta você estar bem, você ter dinheiro, se o seu irmão, se o seu vizinho passa fome, está doente, está mal colocado. Então, a primeira coisa que você aprende é a solidariedade, é a importância de viver em comunidade. Isso vale até, Finfa, para os países.
Porque, veja, essa é uma pandemia que chegou para Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Inglaterra, ou seja, para os países ricos, tanto quanto está chegando na África, no Brasil, enfim, ela uniu pobres e ricos, pretos e brancos. Agora, vamos tratar daquilo que está acontecendo aqui no país. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista das ações que têm sido desenvolvidas pelo governo federal, é uma posição absolutamente indefensável. Eu acho que o presidente Bolsonaro pecou de forma muito grave nessa forma de conduzir esse processo. Veja, Finfa, esse era o momento do presidente sair como líder, unir o país para combater um adversário que não tem partido, não é de esquerda nem é de direita, que é a Covid. Ele perdeu essa grande chance. Eu até diria que todos os países hoje enfrentam duas crises: a crise sanitária e a crise econômica que decorre da crise sanitária. No Brasil, nós enfrentamos 4 crises. Nós enfrentamos a crise sanitária, a crise econômica, a crise política promovida por essas posições de conflito permanente que o presidente adota e a maior de todas as crises, que é o presidente. Então, eu acho que não dá para defender 3 ministros em 90 dias, não dá para defender você não reunir governadores e prefeitos, não ter um conselho para acompanhar o que está acontecendo num país continental, numa federação tão diferente. Quer dizer, essa coisa que o presidente tem repetido, de que em função da decisão do Supremo de assegurar a prerrogativa correta que tem prefeitos e governadores de cuidar da doença no seu âmbito geográfico, não dá para usar isso e dizer agora é com eles. Não, nós precisamos mais do que nunca, em qualquer regime presidencialista, da figura do presidente. É ele quem dirime as dúvidas, é ele quem lidera. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, se eximiu dessa tarefa de liderar. Quanto ao governador Paulo Câmara, eu quero aqui dizer que a posição dele tem sido, ao meu ver, correta, prudente, cautelosa, pensada. E eu acho, sabe, Finfa, que quando uma decisão, que eu penso que é a decisão mais difícil que um homem público que está no executivo teve que tomar na vida dele, é justamente como conduzir isso e, sobretudo, aquilo que nós vivemos hoje. Como fazer a transição para a abertura, para a normalidade. Veja, nos Estados Unidos, na Europa, o cidadão, Finfa, ele tem uma poupança pessoal que permite a ele viver um ano. As pequenas empresas têm uma poupança que permitem sobreviver. Nós vivemos num país que o cidadão luta para fazer a feira da semana que vem. Então, não dá para desconhecer essa realidade. Por isso, dizer apenas que você tem que ficar em casa não é possível. É preciso ter a sensibilidade e a percepção de que a gente tem que fazer as duas coisas. Por isso, é tão importante, Finfa, que quem pode fique em casa. Porque na hora que você fica em casa, quem saiu, você está dando inclusive a cobertura. O que não pode é todo mundo achar que nós estamos vivendo tempos normais, porque não estamos. E está aí um outro erro do presidente Bolsonaro. Quantas vezes você viu dizer, não apenas que era uma gripezinha, Finfa, mas que não chegaria a 1.000. Hoje, quantos temos de mortos no país? 43.400 e qualquer coisa. Não é? Nós temos hoje 873 mil brasileiros infectados pelo Covid. Isso não é uma gripezinha, não é uma coisa para se tratar com irresponsabilidade. Então, o que eu diria é o seguinte: nós precisamos, a partir do que está acontecendo, nos reinventarmos. Só para não ficar muito longo, eu queria dizer uma coisa a você que eu achei interessante. A semana passada eu me peguei pensando nisso. Há 90 dias, agora 94, 95, dias atrás, eu estive na Câmara pela última vez. E me lembro como se fosse hoje que nós já estávamos encerrando o expediente quando o líder do meu partido me convidou para uma reunião na Comissão de Justiça com a presença do ministro da Saúde, na época Mandetta, do ministro Ramos, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do cara da Anvisa, todos juntos, para dizer algumas coisas que naquele dia me chocaram e que eu pensei que não aconteceriam, e que todas aconteceram. Mandetta disse, Júnior, o seguinte: daqui a 2 semanas, nenhum dos senhores deixará de conhecer alguém que teve o Covid ou que tem um parente que tenha tido Covid. Foi assim. E lá para as tantas ele disse uma coisa danada. Ele disse: eu sou político, fui deputado federal, sei que esse ano é fundamental, ano de eleições municipais, mas vocês precisam se preservar, não podem apertar a mão. Sei
pensei aqui com meus botões, não é? É que entrou uma ligação. Eu pensei aqui com os meus botões, FIFA. Não, fica... Como é que a gente vai para a rua? Como é que nós vamos para a rua sem poder apertar a mão das pessoas? Sem poder fazer o contato, que é o principal na política. Hoje, FIFA, às vezes, quando você quer apertar a mão, o cidadão é que diz, não, deputado, vamos deixar o aperto de mão para daqui a 3 meses, bota o cotovelo, né? Então é coisa muito grave, né, FIFA? É coisa muito grave. O senhor já se adiantou em 2 perguntas que eu ia fazer. A pergunta da questão do governo Bolsonaro e a questão do governo Paulo Câmara. Mas eu queria que o senhor, aproveitando aí, eu queria que o senhor falasse o seguinte: seu partido, PSD, que tem o competente ex-governador, ex-ministro Kassab comandando a legenda, foi contemplado esta semana passada com o ministro das Comunicações, quer dizer, Bolsonaro inventou de novo, trouxe de volta o Ministério das Comunicações. E o deputado Fábio Farias, lá do Rio Grande do Norte, foi escolhido, que é do seu partido. O que é que o senhor tem a dizer disso? Bom, veja, primeiro foi uma surpresa quando eu digo às pessoas que me entrevistam que nós da bancada, nós temos um grupo, 36 deputados que se comunicam permanentemente. E o primeiro deles foi um deputado de São Paulo que viu o Twitter do presidente Bolsonaro às 8 horas da noite e que colocou, e todos se surpreenderam porque nenhum de nós sabia. Aliás, nem o presidente Kassab sabia. O menino, o jornalista Nilson Clava, que é aquele que é âncora da Globo News, ligou para mim e me disse, deputado, como é isso? O PSD agora está na base do presidente, tem ministro no governo? Eu disse, não é o PSD, é o SBT. Fábio é um companheiro querido, articulado, uma pessoa de fácil e fino trato, tanto que ele foi da mesa, enfim, foi o cara mais votado de todos os candidatos. Ele é muito querido no partido e fora dele, mas foi uma surpresa para nós. É preciso que a gente lembre que Fábio é genro do comunicador Silvio Santos, com quem não é o presidente tem uma amizade muito grande. A gente brincava no partido porque Fábio botava foto o tempo todo de almoço no palácio, do presidente almoçando com Silvio Santos em São Paulo, nos assessores do presidente ir na casa de Silvio Santos em Orlando. Então eu diria a você o seguinte, na realidade foi uma escolha pessoal do presidente. Aliás, à noite, com aquele jeito dele, muito pouco cuidadoso com as palavras, ele disse, eu não sei nem qual é o partido de Fábio. E essa é uma verdade. Ele não levou em conta partido para fazer essa consulta. Não é? Ele fez uma escolha de ordem pessoal, que inclusive causou ruído no nosso partido. O senador Otto Alencar, que é nosso líder no Senado, ficou muito brabo, entrou muito brabo nisso, e depois foi que a gente chegou para acalmar as coisas e ficar claro que essa indicação foi uma indicação do presidente Bolsonaro. Porque, de fato, FIFA, nós não estivemos no palanque com Bolsonaro. No primeiro turno, nós estávamos com Geraldo Alckmin e no segundo turno o partido liberou, porque houve quem estivesse com Haddad e houve quem estivesse com Bolsonaro. Então, não há uma afinidade na partida. Esse projeto não é o nosso projeto. Agora, nós estaremos sempre ao lado do presidente, como eu estive com a presidente Dilma, quando estive com o presidente Michel Temer, todas as vezes em que eu achar que a matéria diz respeito aos melhores interesses do país, que bate com aquilo que eu penso, e isso ocorre frequentemente, por exemplo, no campo da economia. Já não ocorre tanto no dos costumes. Eu já estava pronto, por exemplo, FIFA, para votar contra aquela medida provisória que dava ao ministro Weintraub poderes para quebrar a autonomia das universidades e escolher durante a pandemia os reitores. Eu já votaria contra. Então, é uma posição de autonomia, de liberdade e uma posição madura. É essa que eu penso. Eu fico feliz que o deputado Fábio Farias tenha o seu mérito reconhecido pelo presidente, mas, como ele disse, foi uma escolha de ordem absolutamente pessoal do presidente, que a gente comemora, mas se ficou muito surpreso. Eu conheço pessoalmente do convívio e da amizade que o senhor preza com o presidente do seu partido, Gilberto Kassab. E anteriormente eu li de que Kassab tinha dito que o partido iria ficar independente. E antes e depois da nomeação de Fábio Faria
Como é que o senhor conversou com o Kassab? Como é que está o presidente do partido, que disse anteriormente que o partido iria ficar independente perante o governo Bolsonaro? Veja que coisa interessante. No dia anterior à nomeação, o presidente teve na UOL durante 1 hora com Josias de Souza e com uma jornalista, Carla. E ele foi tão claro nessa independência e foi tão claro ao responder várias perguntas de forma muito crítica com o governo Bolsonaro, que ao final do dia, quando eu liguei para ele, eu digo, presidente, hoje você foi duro. Porque, por exemplo, o jornalista perguntou em relação à Covid como é que ele se posicionava. E ele disse, eu sou 100% a favor do que o governador Dória está fazendo. Eu acho que o presidente Bolsonaro não está fazendo o correto, não está se comunicando bem, e inclusive está mal na fita, porque parece uma pessoa que não tem capacidade nem empatia de se sensibilizar com a desgraça das pessoas. Isso foi tão duro que gerou várias notinhas. No dia seguinte, quando isso aconteceu, e como eu disse aqui, o senador Otto Alencar ficou brabo, e outros companheiros do partido que não gostariam, mesmo entendendo que foi uma escolha pessoal, de ver alguém do partido no primeiro escalão. No outro dia, eu comentei com o presidente Kassab, e curiosamente o senador Otto também. Eu disse, presidente, que bom que o senhor deu aquela entrevista ontem, porque ficou muito clara nela a nossa posição, a posição do nosso líder. Veja, Júnior, veja, Finfa, só para você entender o que é a diferença. Se André de Paula recebesse um convite do presidente Bolsonaro, do presidente Temer, da presidente Dilma para ser ministro, a primeira resposta seria, presidente, primeiro eu preciso que o senhor convide o partido, não André de Paula, convide o presidente do partido. Segundo, o senhor vai me permitir ouvir os 36 deputados. Por quê, presidente? Porque a partir de agora o senhor vai cobrar de mim a solidariedade da minha bancada ao seu governo. E eu só posso cobrar essa solidariedade se eu dividir essa decisão e essa responsabilidade com o meu partido. Se a bancada disser que não é correto, que eles não podem ajudar o senhor, eu não me sinto à vontade para ser ministro. Então, veja, um deputado nomeado ou indicado pelo partido é isso. É alguém que tem militância no partido, que o seu nome foi discutido internamente, foi objeto de uma deliberação e daí veio a indicação, que consulta, claro, também a afinidade do presidente. O presidente poderia convidar quem quisesse, mas eu quero lhe dizer o seguinte, se essa consulta tivesse acontecido, porque só para você ter uma ideia, Júnior, o ano passado, eu era líder do partido. E muitas vezes o líder do governo, Vitor Hugo, convidou deputados do nosso partido para serem vice-líder do governo. E o deputado vinha, até envaidecido, não é claro, Vitor Hugo fazia o convite da forma mais gentil possível, e eu dizia a eles, olha, você deve conversar com o presidente, mas se você quer me ouvir, eu acho que nós não podemos ter você como vice-líder de um governo se nós não temos vinculação com o governo. Não é? Nós podemos apoiar como apoiamos. Veja aí, na reforma da Previdência, a gente começou, Finfa, com 20 deputados a favor e 16 contra. E eu fui trabalhando, e a opinião pública foi se formando no sentido da importância da reforma. Ao fim, nós demos 34 votos favoráveis e 2 contra. Não é porque estávamos na base de Bolsonaro, não. É porque a gente entendia que estava na hora de rever essa questão e promover essa reforma. Que Lula tentou, que Dilma tentou, fizeram de forma tímida, que Fernando Henrique, todos tentam, porque a gente tem que arrumar a casa. Não é? A gente sabe que é assim. Então, para fechar, eu quero te dizer, me fizeram essa pergunta, o presidente deixou claro, bem claro, muito claro, nenhum companheiro nosso, nenhum companheiro nosso será constrangido a aceitar ou não um cargo, enfim, se achar que deve aceitar. O deputado Fábio Faria tem, de fato, uma amizade grande com o presidente Bolsonaro. O sogro dele é pessoal, é familiar. A Patrícia, a mulher dele, a filha de Silvio Santos, é amiga de Michele. Isso, é amiga de Michele. Então é uma coisa pessoal. Como é que nós vamos dizer que ele não aceita? Ao contrário, ele vai aceitar. Agora, está claro, está dito pelo presidente, pelo líder, por todos, que essa escolha foi uma escolha pessoal do presidente, que enxergou em Fábio uma pessoa que tem méritos para ser ministro. Eu comemoro isso porque Fábio é meu amigo. E é sempre importante para um político ascender a um cargo tão importante como ministro de Estado. Só para encerrar, veja que o presidente não deu a ele só, Júnior. Ele não deu apenas o Ministério das Comunicações. Ele tirou, por exemplo, a SECOM.
da Casa Civil, do Palácio do Planalto, com todas as verbas que ali são dirigidas para a publicidade do governo. Você sabe o quanto isso é importante em qualquer governo, e agora isso está sob o comando do deputado Fábio Faria. Tirou os Correios, colocou sob o comando do deputado Fábio Farias. Tirou a EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, botou sob o comando de Fábio Farias. Pegou o Fábio Bongaten, né, que é a pessoa que cuidava dessas verbas, batendo bola com o presidente, e botou como secretário executivo de Fábio, ou seja, será a segunda pessoa do ministério. Está muito claro que o presidente queria mudar lá, queria tirar de dentro do Palácio do Planalto essas questões que começavam a ficar ruins, porque tem lá o gabinete do ódio e tem outras coisas mais. Ele quis dar uma arrumada e tirar de dentro do Palácio. E identificou em Fábio, por conta da ligação com Silvio e por conta do carinho que ele tem, o homem para conduzir essa pasta. Torço por Fábio. A posse é quinta-feira, 10 horas. Eu não vou estar presente, mas torço muito pelo sucesso dele. Com sua gentileza, eu quero dizer ao senhor aqui que os companheiros, colegas, Edmar Lira, Alberto Xavier, Ricardo, lá do PSD de Olinda, estão todos aqui. Uma pessoa por nome de Fátima dizendo que não se arrepende de ter votado no senhor. Que coisa então, boa. Chamando de todo mundo, e a maioria lhe chamando de gentleman, e eu sei que é isso. Né? Que Mas, coisa boa. Ô, Finfa, repara, um cara gentleman, né? Um cara gentleman, cuidadoso com as palavras. Você imagina como é conviver todo dia com o Bolsonaro fazendo aquelas confusões, né? Cada dia eu me surpreendo mais. Mas, enfim, cada um tem seu estilo, né? Vamos em frente. Exatamente. E como o senhor tem esse comportamento, eu não poderia deixar de lhe perguntar o que é que o senhor acha das atitudes grosseiras, irresponsáveis do ministro Abraão Waltraub, que eu não sei nem dizer o nome dele direito. Waltraub. Então, eu queria que o senhor dissesse e se o senhor acha que ele dura no cargo. Rapaz, ele já tinha que ter ido embora há muito tempo. Aliás, ele não podia nem ter sentado naquela cadeira. Todos os grandes ministros da educação, nós temos tanto orgulho da nossa educação. Eu até brinquei, Finfa, com Mendoncinha outro dia, né? Eu disse, Mendonça, tu é um homem de muita sorte. Porque tu sai de lá, entre esse desastre, está todo mundo morto de saudade de você, porque é um desastre absoluto, sobre todos os aspectos. É um desastre do ponto de vista de desagregar, de agredir, por exemplo, um país que nós temos como o país para quem mais exportamos, que é a China, não é? De fazer coisas assim mesquinhas, pequenas, de descumprir normas básicas. Ele hoje, não sei se você já viu, mas eu recebi há pouco de um deputado da nossa bancada o edital da notificação da repreensão, eu acho que tem multa nisso também, que ele recebeu por... Pois é, porque ele recebeu... Rapaz, eu não falo nem no valor, né, Finfa? Um ministro da educação... Pior que isso, só se fosse da saúde. Pior só se fosse da saúde. Não é? Exatamente. Sabe o que eu acho, Finfa? Essas pessoas perderam a noção da importância do cargo que exercem, da exemplaridade que o homem público está obrigado a dar. Tudo que a gente faz, estando num cargo da importância do de presidente da República, ou do ministro, ou do de ministro da Educação, é seguido pelas pessoas, é percebido pelas pessoas, e se é acertado, ótimo, se é errado, é muito ruim. Por exemplo, esse desrespeito absoluto que tanto o presidente, quanto Weintraub, quanto outros ministros têm permanentemente com a gravidade da nossa situação em relação à pandemia, é um absurdo, porque enquanto todo mundo que tem lucidez faz um apelo candente para que você fique em casa, o seu presidente sai, vai para a festa, abraça todo mundo, não usa uma máscara, é uma coisa assim inacreditável. O Weintraub é um desastre. Vai entrar na história, sem medo de errar, vai entrar na história como uma figura folclórica, pequena, talvez não, seguramente, pelo menos nesse período em que eu faço política, que não é pequeno. Eu nunca vi ninguém tão ruim. Eu nunca vi um ministro da Educação tão desastroso quanto esse. E o presidente não perceber que ele é uma fonte permanente de tensionamento. FIFA, tem umas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, tu sabe, eu já fui oposição, já fui governo. Quando a gente é governo, tudo que a gente não quer é barulho, é confusão, não é? Quando a gente é oposição, a gente inventa a confusão.
A gente toca fogo no pneu na frente, para os carros, faz a sociedade olhar, reclama, papapá. O presidente se comporta como se fosse oposição. Ele hoje tem uma sorte, existe uma pandemia, as pessoas não vão para a rua. Se fossem para a rua, você já tinha multidões aí contra uma série de absurdos que estão acontecendo. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista político, eu não entendo, porque eu, se fosse ele, estava querendo todo mundo em casa. E ele vai e provoca, e chama gente, e aplaude o pessoal. E depois que você bota na rua, você não segura, pô. Não segura. Então, é fogos no Supremo, é tentar invadir o Congresso. Isso não é conduta de uma democracia civilizada. O bom da democracia, Júnior, é que quem está hoje não está amanhã. O povo erra e o povo acerta. O povo bota e o povo tira. Não tem ninguém melhor do que o outro. Isso é que é bom. Eu nunca vou abrir mão, Finfa, do meu direito de dizer o que eu penso, de escolher quem eu quero, de errar e, tendo errado, corrigir meu erro, porque com o erro eu não tenho compromisso. Então é isso. Agora, o Abraham Weintraub é um desastre. É o complemento do desastre, né? É o cubo do desastre. É de lascar. Deputado, o seu partido, agora vamos descer um pouquinho para cá. Seu partido, se eu não me engano, se elegeram 3 deputados na Assembleia Legislativa. Hoje tem 2 lá, que é o deputado Joaquim Lira e o deputado Romário Dias, e o secretário de Turismo, Rodrigo Novaes, que é do seu partido e hoje assume a Secretaria de Turismo. Como é que o senhor avalia seu partido perante o governo Paulo Câmara? Veja, nós estivemos, diferentemente do que acontece com o governo Bolsonaro, nós estivemos com Paulo Câmara na primeira eleição e na segunda. Nós defendemos a sua candidatura. Eu andei por Pernambuco inteiro, eu, Rodrigo, Joaquim, Romário, defendemos nas nossas bases a importância de renovar o mandato de Paulo Câmara. Portanto, nós temos uma vinculação com o governo. Portanto, nós não é uma coisa que nós nos sentimos, que nós não estamos nos sentindo desconfortáveis com isso. O que aconteceu no início do governo foi que, um belo dia, eu fui convidado ao Palácio do Campo das Princesas e lá eu soube que o partido teria o espaço na Secretaria de Turismo e que o convite já tinha sido feito ao deputado Rodrigo Novaes. Ou seja, não dependeu de mim, não passou por mim, nós não deliberamos. Eu achei assim, eu apenas fazendo isso politicamente, porque eu quero fazer a ressalva de que Rodrigo é um dos melhores amigos que eu tenho e um grande quadro do partido, um político jovem, muito competente, de muito futuro. Fazendo um trabalho tirando leite de pedra, né? Fazendo aí do limão a limonada. A gente tem que reconhecer Exatamente. Isso. Eu acho apenas que eu poderia, por exemplo, eu, Romário, Joaquim, o partido podia ter tido o privilégio de chamar Rodrigo, que merecia muito ser secretário, e dizer, olha, cabe a nós esse espaço e o indicado é você, porque você merece, fundou o partido comigo, há muito tempo que já tinha que ser secretário. Então, naquele momento houve uma frustração, porque eu, de fato, reconheço que eu acho que eu faço política de forma diferente dos outros. Eu faço política de forma orgânica. Eu respeito as instâncias. Eu entendo que política é símbolo. São gestos que sinalizam apreço ou desatenção, cortesia ou descortesia. O governador Paulo Câmara é uma pessoa cortês, fidalga, um homem que fala manso. Mas nesse episódio, eu me permito dizer que ele foi descortês com o partido, apesar de eu perdoá-lo, porque foi descortês, mas escolheu o melhor secretário que podia ter escolhido para a Secretaria de Turismo, e a gente torce por ele. Mesmo assim, diante disso tudo, o PSD é aliado ou está independente? Oposição, eu sei que não é o Paulo Câmara. Não, veja, os 3 deputados da gente votam com o governador, estão na base do governador. Nós temos um alinhamento. O que não há mais, vamos dizer assim, é que você conhece como é o meu estilo. Eu não tenho fidelidade pela metade. Eu não entro nas coisas pela metade. Ou eu sou ou eu não sou. E hoje eu não sou. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, agora na Prefeitura do Recife, no momento oportuno nós vamos discutir o nosso caminho. Mas como foi com Geraldo e com Paulo? Eu me lembro que quando Paulo foi para a reeleição, isso está na coluna de Marisa Gibson, que botou isso um dia, uma nota, porque eu disse, estava aquele ruído, gente dizendo que Paulo estava desgastado, que outros candidatos seriam, alguém do PSB substituiria, e eu saí de lá e disse, eu não sei,
se o PSB apoia Paulo, mas o PSD apoia. Ou seja, quando eu estou num barco, eu parto na frente. Nós estamos no barco, mas nós não temos mais essa vinculação. As nossas decisões daqui para frente vão ser muito refletidas, pesadas e vão levar em conta, sobretudo, como é mais importante, quer dizer, o que é melhor para a cidade. Eu estou falando agora do Recife, o que é melhor para a cidade, qual é o melhor projeto. Eu não tenho dúvida de que João é um menino excelente, é um parlamentar de muito futuro, tem um berço que todo mundo conhece, é um bom caráter, uma pessoa boa, um grande amigo. Agora, nós estamos falando de política, no momento oportuno nós vamos discutir projeto, nós vamos construir um caminho para o Recife, e esse caminho não é mais automático, não é como foi antes, que você não precisava nem me consultar, porque nós estávamos dentro do mesmo barco. Agora, nós estamos, se for bom para Pernambuco, nós estaremos, se for bom para o Recife, e assim sucessivamente em todos os municípios. Seu nome ainda consta como pré-candidato. Inclusive, até eu já li atrás aí colegas jornalistas dizendo que o senhor poderia ter até um consenso diante de alguns nomes de pré-candidatos que tem lá. Isso procede, deputado? Veja, eu digo sempre o seguinte, por que é que o nome é colocado? Primeiro, porque a tese que melhor consulta o interesse de qualquer partido, não apenas o do PSD, é a tese de ter candidatura própria. É com um candidato próprio que você leva suas bandeiras para a rua. Você vai para a rua com 55, com propostas que são suas, e você fortalece o partido. Veja, nós estamos indo para uma eleição que inaugura uma nova era. É a era da impossibilidade de haver coligação para proporcional. Então, se você quer se preparar para uma próxima eleição, ter candidaturas próprias ajuda demais, facilita muito, é fundamental. Por isso que o PSD determinou em todos os estados que nas capitais, nas cidades em que nós temos segundo turno, há uma obrigação de fazer todo o esforço para que nós tenhamos candidato. Em Recife, pela minha origem, eu já fui candidato a prefeito, eu comecei como vereador do Recife, eu tenho um vínculo afetivo, pessoal, eu nasci, eu me criei, eu me casei, minhas filhas nasceram aqui, enfim, eu tenho um amor muito grande pelo Recife. Por isso, meu nome surge como natural. Agora, veja, Finfa, depois de rodar como eu rodei, eu não entro em aventura. Eu não serei candidato de mim mesmo. Eu não serei candidato, por mais que eu goste de Kassab e do partido, para atender uma determinação partidária. Isso só teria sentido a essa altura da minha vida se fosse, por exemplo, a construção de um amplo palanque que pudesse significar um novo momento. Nesse caso, o nome de um político que tem experiência e que, modéstia à parte, não tem máculas, às vezes pode ajudar. Esse nome tem sido lembrado, vez por outra, mas eu não estou trabalhando, eu não estou sendo proativo nesse sentido, até porque eu acho que há um grande desafio também. Presidente de partido precisa andar esse estado inteiro, precisa estar ao lado dos seus candidatos, precisa estimular as suas candidaturas. E, óbvio, se você é candidato a prefeito do Recife, isso vai ter que ser feito por outra pessoa. Porque ao invés de você estar em Afogados da Ingazeira, em Custódia, em Buíque, você vai estar no Alto do Mandu, no Corre do Zé do Corre do Euclides, enfim, no Coque, em Boa Viagem, enfim, ao invés de estar falando com FIFA, ao invés de estar falando com FIFA, vai estar falando com Geraldo Freire, com Tarcísio Bocão, não é? Então, muda um pouquinho. É de Malina. De Malina, muda um pouquinho. Você deixa de ser estadual e passa a ser municipal. Apesar, fazendo sempre a ressalva, de que o prefeito do Recife, se ele tem dimensão pessoal, ele é o líder no estado. E se ele não é, por exemplo, aliado do governador, ele é a segunda liderança do estado, porque ele é o responsável pela mudança. Ele é o gestor de uma construção política que é muito facilitada quando você está sentado na cadeira de prefeito do Recife. Lembre-se de Jarbas, lembre-se de Joaquim, todos os que estiveram, Arraes, que sentou-se lá, todos os que já sentaram nessa cadeira, pela visibilidade, porque todos nós temos parentes no Recife, tem muita força política em Pernambuco. É um cargo muito importante. E você, também, eu só para encerrar esse episódio, eu diria a você o seguinte, eu não seria nunca prefeito do Recife para ser um prefeito do Recife. Eu só seria prefeito do Recife se eu pudesse ser o prefeito do Recife, o maior prefeito do Recife.
o que mais teve capacidade de juntar em torno de si forças políticas, para ir buscar em Brasília e fora de Brasília recursos que serão muito importantes, sobretudo agora com essa pandemia. Os próximos prefeitos precisarão ser, e eu faço um apelo ao cidadão que nos assiste, que fique atento a isso. Se era importante ter nas prefeituras alguém que fosse bom gestor, a partir de agora não é só importante, não. É vital, é fundamental, porque o próximo prefeito da sua cidade vai cuidar da herança maldita que a Covid vai deixar na desarrumação da economia. Para encerrar essa parte, deputado, em termos de eleição de Recife, eu queria fazer duas perguntas e o senhor respondia todas duas juntas. A primeira, não lhe considerando como oposição ao governo Geraldo Júlio, e considerando da forma que o senhor está se colocando aí. O senhor acha que a oposição a Geraldo Júlio está fazendo correto com esse monte de candidatos e não definiram ainda se vai Patrícia, vai Mendonça, vai Marília, vai Daniel Coelho? E a outra é o seguinte, o senhor apoia lá em Jaboatão o atual prefeito, o atual prefeito Anderson Ferreira, que é, hoje, um dos maiores ferrenhos adversários do governo, tanto de Geraldo Júlio como de Paulo Câmara. Avalie aí, para mim, por favor. Bom, na primeira, eu te diria o seguinte, é evidente que não cabe a mim montar a estratégia da oposição. Você disse bem, e eu vou repetir rigorosamente, eu não sou da oposição. Eu não estive no palanque da oposição, nem no Recife, nas duas eleições de Geraldo, que eu tive, modéstia à parte, considero que o nosso partido cumpriu um papel muito importante na sua eleição, então eu não estou na oposição, e nem no governador Paulo Câmara. Fica difícil você de fora querer ditar as normas de um conjunto de forças políticas que já tem algum tempo reunido. Então, maior legitimidade, sem dúvida, tem Mendonça Filho, tem Bruno Araújo, tem Daniel Coelho, eu não tenho dúvida disso. Agora, quando a gente quer ganhar uma eleição, e a gente só ganha assim, uma eleição em que o adversário tem um poder muito forte, a gente precisa abrir mão de algumas posições, a gente precisa ampliar o palanque, a gente precisa trazer para cá quem hoje está lá. Foi assim que Eduardo nos ensinou, muitas e muitas vezes, e foi assim que eu aprendi com o Marco Maciel também. Eleição, Dr. Arraes era um craque nisso, né? Ele foi governador com Antônio Farias do lado. Ou seja, você começa logo trazendo alguém que está do lado de lá. Então, veja, na hora em que a oposição não tem tido, do ponto de vista concreto, preocupação ou capacidade de ampliar o palanque, já não é um bom indicativo. Estar dividida também não é um bom indicativo. Eu não estou falando, por exemplo, da delegada Patrícia, porque essa não é uma política convencional. Essa será uma candidatura que vai ter um discurso que nós conhecemos, um discurso antipolítica, um discurso duro, enfim, vai ter votos, mas não é um político que esteja preocupado em ampliar palanque, e até os outros partidos têm dificuldade nessa relação. Estou falando de Patrícia, eu estou falando, sim, de Mendonça, de Daniel, do PTB, de Armando Monteiro. Esses, se pudessem estar juntos, seria muito importante. A candidatura de Marília ela é muito forte. Marília é uma deputada aguerrida, muito competente, está ganhando uma batalha difícil. Olha, bicho, você vê o Diretório Nacional do Partido decide com Lula presente, com Gleisi presente, que a candidata é Marília, e no outro dia era para isso estar todo mundo sem discutir, aí agora já vem uma reunião dos inconformados que dizem que ela não vai ser, mas isso não é importante. Marília é uma candidata muito forte, eu não tenho dúvida nenhuma. E João tem toda uma estrutura, uma aliança política sólida, muitos vereadores, uma vantagem grande dos nossos vereadores daqui. Eu acho que João tem 70% de todos ao seu lado, não é? De todas as lideranças comunitárias do Recife, eu acho que 80% vão estar ao lado dele, mas isso não significa que a eleição está ganha, de forma nenhuma. Você sabe que quando o povo quer, a lógica se inverte, está aí Bolsonaro e muitos outros episódios que são elucidativos disso que eu quero dizer. Na última eleição, por exemplo, Júnior, na eleição presidencial, você se lembra, o meu candidato, Geraldo Alckmin, teve o apoio de 15 partidos e teve uma votaçãozinha desse tamanho. Então, não é a estrutura que se não vier aliada a um discurso que faça sentido, que tenha consistência, porque não adianta você falar se o teu passado e a tua forma de conduzir, você fala uma coisa e a sua forma de se conduzir diz outra, aí está ruim. Mas se você
tem um discurso consequente, se você levanta as bandeiras que são oportunas para o município, se você cai na graça do povo, pode juntar partido, político, liderança comunitária, o povo é quem decide. E é o povo quem dá uma vitória a um candidato. Como diz o Matuto. E o apoio de Anderson lá em Jabotão? Ah, sim, pronto. É porque eu me estendi um pouco na primeira pergunta. Veja, eu sempre procuro fazer justiça. Eu sempre procuro. Veja, eleição estadual é eleição estadual e eleição municipal é eleição municipal. Anderson tem feito um trabalho extraordinário em Jaboatão. Na primeira eleição dele, apesar de uma relação estreita de amizade que eu tenho, já com o velho Manuel Ferreira, que foi meu colega de assembleia nos meus 2 mandatos, ele era, inclusive, ele foi do partido que eu presidi. Quando fui candidato a prefeito, o primeiro que saiu na frente foi ele para apoiar. André Ferreira é uma pessoa sensacional, um colega dos mais agradáveis, líder do seu partido. E Anderson chegou a Brasília, ele pode lhe dizer, quem organizou o gabinete, ele sentou do meu lado, pediu as dicas, eu tenho com ele uma relação muito grande. No entanto, na eleição passada, quando eu estava alinhado no piloto automático com o PSB, mesmo eu entendendo que Anderson era um candidato muito bom para Jaboatão, por uma questão de correção política, eu já parti na frente, estando com o candidato do PSB. Fiz o mesmo lá em Olinda com o PCdoB. Porque eu sou um cara assim, não precisa você vir me dizer. Quando eu estava na aliança, quando nós tínhamos uma aliança sólida, na partida, nos principais municípios que fazem, que irradiam prestígio para a região, Petrolina, Caruaru, Olinda, Recife, a gente já partiu lá. Então eu devia isso a mim mesmo. Eu precisava fazer essa justiça. E 4 anos depois, fazendo a avaliação do governo dele, reconhecendo que apesar de todas as dificuldades, ele fez muito. Ele inovou, ele fez uma gestão moderna, criativa, ele conseguiu, e além do que a gente esperava, porque Jaboatão, vez por outra, tem confusão na administração, né? Então, eu digo que ele está muito bem. E agora eu tive o privilégio de reunir o meu time, montamos uma boa chapa lá, devemos fazer 3 vereadores, vou disputar com o PL, qual é o partido que faz mais vereador lá em Jaboatão. Então, eu digo a você que a gente deu... Agora, eu estou muito feliz. E não estou feliz porque não estou com o PSB. O PSB nem tem candidato lá. Eu estou feliz porque agora eu estou com quem eu acho que é melhor. Porque agora eu estou fazendo uma homenagem a Jaboatão. Porque quando você acerta, você homenageia a cidade. E eu tenho certeza absoluta que essa foi uma decisão acertada, tão acertada, que agora se seguem partidos e mais partidos todos os dias. Semana passada foi o Avante, antes veio Solidariedade. Enfim, ele está construindo em Jaboatão uma ampla aliança política que seguramente vai ser muito valiosa para governar o município numa quadra tão complicada. Só para o senhor tomar uma aguinha aí, deputado, e relaxar um pouquinho. Aqui tá o colega nosso, o blogueiro Elielso, cumprimentando o senhor. Está o ex-prefeito Calvolia, está Cristiano Santos, está o professor Fernando Freire, Evanildo Mariano, aqui um eleitor do senhor, aqui em Afogado em Gazeira, Miguelzinho do Ouro, aqui de Afogados, tudo lhe elogiando pela sua decência e as suas explanações. Agora, tem o Júlio Godoy, que eu não sei de onde é, que colocou aqui, que não me conhecia e que, a partir desta live, será seu eleitor. Entendeu? Muito obrigado, Júnior. Eu fico muito sensibilizado. Até minha mulher que não gosta de política tá mandando uma cedazinha pro senhor, né, pai? E aí eu passei a ser muito forte junto de você. Porque se você for contra essa orientação, arruma uma encrenca grande, viu? Agora, veja, isso tudo mostra o carinho que você tem. Veja quantos companheiros de blog seus estão acompanhando essa entrevista. Muito menos pelo mérito que eu talvez nem tenha. Muito mais pela essa figura humana maravilhosa. Rapaz, você que é uma figura fácil de fazer amigo. O que encostar em você e não gostar, Júnior. Muito obrigado. Vamos lá. Aí, deputado, agora vamos cair para cá. O senhor, aqui, o Túlio está dizendo, André é humildade em pessoa. André é humildade. E minha mulher está mandando um abraço para o senhor. Vou dizer, aqui. Muito obrigado. Ó, FIFA, deixa eu só dizer uma coisa aí. Assim, dessas
dessas observações que têm sido feitas, tem uma coisa que eu procuro ser, porque eu valorizo muito isso. Eu sempre digo que se você me perguntasse, André, qual é a maior virtude que você persegue em alguém que pode ser seu líder? Claro, vamos abstrair a honestidade, que isso é pressuposto, isso tem que ser na partida, não vou falar disso. Sendo honesto, eu vou dizer o seguinte, ele precisa ser previsível, ele precisa ser coerente, ele não pode dar susto na gente. Você tem um presidente de partido que, de repente, o cara chega e diz, André disse isso, uma coisa que você nunca pensou que André pudesse dizer, e você se assusta. Eu quero dizer a tu, Finfa, que eu tenho 30 anos de política, 40 de militância, se a gente for contar com a juventude, se entrar pelos bancos da faculdade, vai para os 42. Então, eu tenho tudo isso e eu vou te dizer uma coisa. Eu não dou susto em eleitor. Eu sou um cara previsível. Eu acho difícil você encontrar alguém que diga, André me surpreendeu. Pode até chegar para mim e dizer, como é muito bom que diga, e às vezes eu recebo, André, eu não entendi determinado voto, determinada posição, e aí eu vou e explico quais foram as circunstâncias que me fizeram ir por aquele caminho. Mas eu não dou susto em eleitor. E isso, para mim, na política, é fundamental. O senhor, deputado, eu quero mandar um abraço para seu amigo e meu amigo também hoje, que eu posso considerar, Francisco Papaléu, que tá nos assistindo. E ele sabe da estima que eu tenho por ele. E uma pessoa de Jabotacá mandou também um alô, que eu me desculpe que passou o nome, que é tanta gente. Mas, deputado, o seu partido aqui em Afogados da Engazeira teve um crescimento exorbitante, tem que usar essa palavra. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira tem 13 vereadores. Hoje, de mandato, tem 5 vereadores. Vai para uma eleição com as condições de vereador de mandato igual o partido do prefeito Zé Patriota, do PSD, onde também tem 5. Isso é um trabalho que eu acho que foi muito bom para o partido PSD e também muito bom para a democracia aqui do Pajeú, que abre um leque para o PSD entrar em várias cidades aqui do Pajeú. E é muito bom estar bem numa cidade tão importante como é Afogados da Engazeira. É claro que nós estamos diante de uma eleição municipal. E eu tive sucesso com os companheiros que tenho em alguns municípios e em outros eu não consegui ter esse mesmo sucesso. Então eu quero aqui homenagear aqueles que, a exemplo do nosso presidente Igor, de Heleno Mariano, que até bem pouco tempo foi presidente do partido, esses foram determinantes nessa costura, porque é evidente que ninguém vai para um partido que ele não sinta que tem confiança, que não seja democrático. Nós temos a pretensão, é legítima, é democrática, de ter a figura do vice-prefeito. E muitos dos vereadores que entraram, e lideranças importantes que entraram no partido, ouviram de mim, de Igor, o compromisso de que se isso acontecer, e eu fosse o PSB faria essa força, se isso acontecer, qualquer companheiro que se apresente em boas condições poderá ser. Ou seja, nós não temos alguém que vai sentar na cadeira porque é melhor do que os outros. Nós vamos exercer a democracia interna como forma de homenagear a esses companheiros que ingressaram no partido e que confiaram na nossa condução. Eu acho que se é verdade aquilo que eu disse antes, que um político não deve dar sustos, mais ainda o presidente de um partido. É terrível você entrar num partido, imaginar que está num palanque e ser surpreendido porque a direção do seu partido, numa jogada desleal e muitas vezes que leva em conta não interesses do partido, mas interesses pessoais, lhe tirou de um palanque e lhe jogou no outro. Às vezes você deixa de ser até candidato. Então, quando alguém me procura, Finfa, eu faço muita questão de dizer, você já sabe que o meu caminho vai ser esse, sei, concorda com ele, concordo, que é para você não chegar depois, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, nós vamos discutir do momento oportuno. À luz dos fatos de hoje, eu acho que esse é o melhor caminho. Então, dessa forma, você gera credibilidade. E veja, Finfa, eu fui 17 anos presidente do PFL, que tinha no senador Marco Maciel, que é meu guru, que foi quem me estimulou a entrar na vida pública e que é uma figura fantástica que Pernambuco se orgulha de ter tido como governador, vice-presidente, ministro e tudo. Eu tive nele a minha escola. E eu nunca vi Marco Maciel fazer algo desleal com ninguém.
e eu não seria presidente de um partido que naquela oportunidade tinha 5 ex-governadores, as maiores lideranças do Estado, e eu, muito jovem, comecei lá e fui dando conta e fui tendo um trabalho que me deixou lá por 17 anos. Eu só saí quando o partido encerrou suas atividades. E depois cheguei ainda a ser presidente do Democratas, mas hoje sou presidente desde a fundação do PSD. Eu me lembro bem que um amigo meu me disse uma frase que me acompanhou depois. Um amigo que hoje está numa função importante no judiciário, então eu prefiro nem declinar o nome dele. Mas ele me disse e aconteceu. No dia em que eu fui escolhido para ser presidente do PFL, eu estava substituindo o então senador Joel de Holanda. E aí ele olhou para mim e fez: André, difícil não é ser presidente de partido. Difícil é ser presidente do partido, ser correto e sair da presidência do partido. E uma eleição após a outra, como eu era o elemento que dava confiança, como eu era um cara que não tinha facção dentro do partido, você vai ficando, vai se acreditando, e isso acontece de fato. Então, é um pouco isso. Eu quero homenagear os companheiros de Afogados da Ingazeira, estão de parabéns, fizeram um grande trabalho e o nosso partido se dimensionou. E vamos em frente, fortalecê-lo mais ainda. Pronto. Então, desta forma que o senhor avaliou, o PSD aqui em Afogados vai pleitear mesmo à vista, é isso? Eu acho que nós temos quadros que seriam excepcionais nomes. Acho até que seriam os melhores. Agora, eu não faço política botando faca no pescoço de ninguém. E acho que é muito ruim que o palanque parta desarmonizado. Eu não aceito vetos, também não quero vetar ninguém. Eu só estou destacando aquilo que me parece óbvio, que quadros da melhor envergadura que poderiam contribuir muito para o sucesso da chapa majoritária nesse processo conduzido pelo prefeito patriota estão no meu partido e estão à disposição se isso representar, somar força política para ganhar essa eleição. Deputado, eu sou testemunha do seu trabalho percorrendo o estado de Pernambuco. Agora, se tratando daqui do Pajeú, do Mochocó, o senhor tem um trabalho que é elogiado 100% pelos correligionários, os vereadores que lhe acompanham e o prefeito de Custódia, Manuel Fernandes. Eu acho que o trabalho que o senhor faz lá em Custódia é tão importantíssimo que os elogios que o prefeito e sua equipe fazem a seu trabalho é uma coisa que chama a atenção. Qual é o segredo? Bom, primeiro é preciso lembrar que Manuca me fez o deputado federal mais votado da história de Custódia. E o curioso é que isso iniciou de uma forma tão engraçada. Repare, eu fui o deputado federal lá atrás, eu era o federal e Bruno Araújo o estadual do pai de Manuca, de Zé do Povo, meu amigo Zé Esdras, né? Depois Eduardo, que já era votado por Zé desde o pai, que era Eduardo Araújo. Depois Bruno ascendeu para federal e eu deixei, porque o espaço era de Bruno. Na eleição seguinte, eu não fui mais deputado com o apoio deles. Na última eleição, há 2 eleições atrás, o governador Eduardo Campos me construiu uma aliança que me beneficiava num determinado município. E isso era importante para mim e não foram corretos comigo. Na última hora, correram com o cavalo. E aí, Manuca, que votava em Bruno foi ser o deputado desse município, que quem seria eu, e aí houve uma cobrança de que ele fizesse uma compensação. E aí ele me deu um grande presente, que foi ser o parceiro de Manuca, que era candidato a deputado estadual, e eu fui federal, numa campanha sem recursos, num momento difícil. Eduardo tinha morrido, você se lembra. Foi muito complicado. Ali eu tive 1000 e poucos votos, porque de fato eu não pude nem contribuir na campanha, foi em cima da hora. E aí quem tem paciência e quem tem amizade, o tempo passa, Manuca vem, entra no PSD, é prefeito pelo PSD e vai votando comigo aí. E na eleição passada me deu uma votação extraordinária. Manuca é um irmão. Manuca, eu olho para ele como um carinho. Toda essa história já mostra isso, porque vem de Zé Esdras, e ele é um cara correto, leal, ele é decente, ele está do seu lado em qualquer situação, ele é bom no bom, ele é bom no ruim, ele é bom mesmo. Ali é um bom caráter. E aí, veja, é engraçado, quando você está na política, a sua relação com o líder do município, ela se espalha.
Por exemplo, há um município em Pernambuco, que é Cumaru, que eu sou votado lá, no Agreste, eu sou votado lá há exatamente 6 eleições, as eleições de federal, pelo um amigo querido, diletíssimo, chamado Eduardinho Tabosa, que hoje está na oposição. Ah, meu Eduardinho, amigo. Eduardinho gosta tanto de mim, e estava sempre lá, envolvido em tudo que o governo de Eduardinho fazia, que num certo momento, um cidadão chegou para mim e disse: deputado, o senhor hoje aqui em Cumaru, o senhor tem 400 votos que o senhor leva para qualquer um. Eduardinho tem muita sorte porque o senhor está com ele. Eu disse: não, ele não tem sorte, não. Ele fez isso. Foi ele, de forma generosa, dizendo que eu fiz o que fiz e até o que eu não fiz, que me deu essa força que hoje pode beneficiá-lo. Então, quando você tem um parceiro como o Manuca, você está tão presente, ele lhe faz tão presente, há uma parceria, as pessoas percebem que é uma amizade de ordem tal que contamina. E aí você tem uma votação grande. E eu tenho uma responsabilidade enorme com Custódia e vou lutar todos os dias para honrar essa responsabilidade. Eu tenho que responder aqui, não vou deixar nem o senhor responder a um amigo meu que está em Fortaleza, e ele fez uma pergunta aí. Desculpe pela grosseria. O deputado tem algum inimigo? Eu tenho que responder aqui, é o seguinte: é difícil, amigo. Quem conhece André sabe, independente de todas as facções políticas, de políticos de todos os partidos, eu tenho que responder a Paulo que André, como eu disse anteriormente, é gentleman e amigo dos amigos. Veja, Repare. eu acho que o cara, para ser meu inimigo, tem que ter muito trabalho. Pode ser que eu tenha inimigo, porque o cara seja meu inimigo e eu não sou dele. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversário. Porque na política eu separo as coisas. Eu tenho a capacidade, fico magoado como qualquer um no primeiro momento, tomo uma raiva grande, acho que a pessoa não foi correta comigo, não foi injusta, não foi leal, mas depois eu me. Né? Pois é, mas depois eu me obrigo a entender que faz parte do jogo do poder, que aquilo foi na ânsia de vencer, que muitas vezes a pessoa passa do limite e chega à deslealdade. E aí a gente esquece. Eu acho que política a gente tem que fazer olhando para frente, não deve olhar para o retrovisor. Então, respondendo, eu tenho adversários. E os adversários de hoje, muitas vezes, são os aliados de amanhã. Inimigos, como você disse, não. E ele respondeu: ganhou um admirador. Parabéns, encantado. Ele está lá em Fortaleza, ele é engenheiro cartógrafo, meu amigo. Opa, coisa Deputado, boa. eu queria lhe agradecer de o senhor me dar essa satisfação de bater um papo comigo, com o blog do FIFA. Muito obrigado. Eu estou muito grato. E queria dizer que mandar um abraço para a Alessandra Cavalcante, que está aqui acenando direto. Ela que faz parte de sua equipe com a competência invejável. Então, queria lhe agradecer, dizer que tenho certeza que quem assistiu esse bate-papo ganhou com o seu conteúdo. Então, queria lhe agradecer e deixar o senhor bem à vontade para as suas considerações finais. Não, FIFA, eu que quero agradecer. Você abriu uma porta que é importante. Você me deu a oportunidade de conversar com gente no Brasil inteiro. Veja aí, o nosso último amigo está no Ceará, né? Então, isso é uma oportunidade singular. Eu quero apenas lhe dizer que, quando eu disse aqui no início, muitas pessoas podem não saber. Acho que talvez durante a conversa eles foram percebendo o carinho. Quando eu disse que gosto muito de você, eu não disse de palavra da boca para fora. Eu tive aí quando você lançou o seu livro. Eu que me lembre, fui eu e Carlos Veras, deputado do PT. Eu fiz Oi. questão de estar aí, porque eu sou testemunha da forma correta como você se conduz. E a gente precisa estimular quem presta. Eu sempre brinco na campanha, não é brincar não, eu sempre digo que remédio para político bandido é um político honesto na porta dele. Remédio para jornalista bandido é um jornalista honesto na porta dele, é um blogueiro decente na porta dele. Então, eu quero te agradecer de coração e, sobretudo, agradecer a todos que tiveram paciência de nos acompanhar até aqui. Um abraço, viu, deputado? Grande Tamo abraço, junto, meu amanhã irmão. tá lá no blog. Tá Um certo, um abraço. abração. Ai, meu Deus. Oi. Encerrar aí.